Graça e paz, queridos. Louvo a Deus por estarmos juntos novamente nessa noite fria e agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu quero, nesta noite, estar orando para que Deus nos dê a capacidade para ministrarmos a palavra. Oremos. Pai bendito, nós queremos te pedir que tu nos capacite, ó Pai, para que possamos ministrar esta aula e que seja bênção, ó Pai, e que venha falar profundo aos corações. No nome de Jesus, nós já te agradecemos, porque já sabemos que tu há de fazer coisas grandes e tremendas. No nome de Jesus, amém. Queridos, nós, nesta noite, vamos estar falando na segunda carta de Pedro, continua, mas nós vamos falar nesta noite no capítulo 2, né? E nós vamos estar tratando de um assunto, porque vai falar de falsos mestres. E nós vamos estar falando de batalha espiritual. Batalha espiritual, porque são coisas que nós temos que lidar com elas. E o apóstolo Pedro faz uma transição da veracidade das escrituras para a falsidade dos mestres enganosos. Os falsos profetas alegavam dolosamente ser profetas ou profetizavam coisas falsas. Já os falsos mestres ensinavam as doutrinas falsas dos falsos profetas. Interessante isso. E Jesus já havia alertado no Sermão do Monte para o surgimento desses falsos mestres. Ele disse lá em Mateus, capítulo 24, verso 4 e verso 5, vede que ninguém vos engane, porque surgirão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Falamos na ministração do dia 28, a seguinte frase: você não precisa saber o que é falso. Basta conhecer o verdadeiro. E aí, João, ele diz lá no capítulo 10, verso 27, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conheço e elas me seguem. Como reconhecer os impostores de Satanás? O diabo sempre cria um simulacro, imitação, cópia defeituosa
ou mal feita do verdadeiro. O diabo cria falsos mestres, falsos crentes, falso evangelho, falsa justiça, e um dia apresentará ao mundo um falso Cristo. Então, o primeiro passo em nossa estratégia espiritual ofensiva é detectar o inimigo. Devemos estar atentos. Não podemos ser seduzidos por ensinos e palavras que surgem dos desejos da velha natureza. Não esqueça que você é uma nova criatura. E a Bíblia vai dizer que eis que tudo se fez novo. Temos de ser capazes de reconhecer Satanás, arqui-enganador, que age por intermédio dos falsos mestres e de outros indivíduos que perverte a palavra de Deus para nos afastar da verdade. Em todo o capítulo 2, Pedro deu uma descrição detalhada dos falsos mestres e de outros indivíduos, permitindo que os identifiquemos. Aquilo em que uma pessoa crê determina o que ela faz. Porque os falsos mestres pregavam uma falsa doutrina, viviam uma falsa vida. Essas práticas libertinas eram ensinadas e seguidas. E por causa de seu falso discipulado, o evangelho era maculado e o caminho da verdade era infamado. Quero crer que você já ouviu essa conhecida expressão: o diabo nunca é tão satânico como quando carrega uma Bíblia. E aí ele vai dizer desses falsos que eles são libertinos e autos indulgentes. O que vem a ser isso? O seu comportamento em público é correto, mas secretamente são imorais e buscam apenas satisfazer os seus desejos. E aí, no verso 1 do capítulo 2, ele diz, na parte B vai dizer: estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Pedro denuncia tanto a falsa doutrina como o método enganador. Pedro as chama falsas doutrinas pregadas pelos falsos mestres de heresias destruidoras. Heresias
que causam grandes desastres. Os falsos mestres são promotores de uma falsa conduta. No verso 2, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. A teologia é mãe da ética. A conduta é filha da doutrina. Aquilo em que uma pessoa crê determina o que ela faz. Então, por que os falsos mestres pregavam uma falsa doutrina? Viviam uma falsa vida. Essas práticas libertinas eram ensinadas e seguidas. E por causa de seu falso discipulado, o evangelho era maculado e o caminho da verdade era infamado. Todos, ou quase todos, conhecem a expressão: o diabo nunca é tão satânico como quando carrega a Bíblia. E aí, o 2 de Pedro, capítulo 5, verso 8, vai dizer: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aí, Paulo vai escrever na sua segunda carta a Coríntios, no capítulo 11, verso 14, ele vai dizer: e não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Os falsos mestres também são gananciosos. Você vai encontrar no verso 3, parte A, e no verso 14, parte B, que é encontrado neles a cobiça e a avareza. São seu mundo. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Iludem os instáveis e têm coração exercitado na ganância. Malditos! Além de gananciosos, afastam os crentes da devoção singela a Deus, estimulando-os à cobiça. Esse é um dos pecados mais comuns dentre os que se infiltram na igreja. Avareza, palavras fingidas. Os falsos mestres comercializarão o evangelho sendo peritos na avareza, em conseguir dinheiro dos crentes, a fim de promover ainda mais seus ministérios e seus modos luxuosos de vida. Os crentes devem estar a par
de que um dos métodos principais dos falsos ministros é usar a palavra fingida, ou seja, contar histórias impressionantes, mas inverídicas, ou publicar estatísticas exageradas, a fim de motivar o povo de Deus a contribuir com seus bens, glorifica a si mesmos, promovem o seu próprio ministério com esses relatos inventados. Deste modo, o crente sincero, mas desinformado, torna-se um objeto de exploração. E Pedro diz ainda que eles são presunçosos e vivem para satisfazer a si próprio. Está lá no verso 10. São mais preocupados consigo mesmo e com o próprio bem-estar do que com o próximo. Vivem para alimentar os desejos carnais. Outra característica encontrada lá no verso 17 é que seduzem o povo com desejos carnais. Pedro chamou os falsos mestres e falsos profetas fontes sem água. Ou seja, o ensino deles não produz nada de bom e seduz o povo com promessas que não podem cumprir. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. Duas figuras aqui que se destacam. Uma fonte sem água e uma falsa promessa. É uma decepção enorme para quem a procura a fim de saciar-se. Os falsos mestres se apresentavam como verdadeiras fontes de vida, mas estavam secos. E a segunda figura trata da névoa impelida pelo vento. Uma nuvem sempre traz esperança de chuva. O agricultor que lança semente espera pela chuva para que dali brote uma planta viçosa e frutífera. Quando a nuvem passa e não derrama chuva, traz grande frustração no agricultor e perda da lavoura. E, por último, ele vai dizer: prometem liberdade, quando na verdade são escravos. Lá no verso 19, Pedro chamou os falsos mestres e os falsos profetas escravos da corrupção. Ensinam sobre liberdade, mas são prisioneiros da depravação, da qual uma vez escaparam. Pedro afirmou que eles têm os falsos mestres e são escravos, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Os falsos mestres
colocaram a liberdade contra a lei, descambaram para a licenciosidade. São especialistas em pregar o que o povo gosta de ouvir. Jamais falam sobre arrependimento, santidade, nova vida. Pregam uma graça barata. Anunciam outro evangelho, um falso evangelho. Falam sobre liberdade, sem novo nascimento. Sobre salvação, sem arrependimento. Eles mesmos, porém, são escravos da corrupção, porque são dominados pelo pecado e dele são escravos. João 8,34 diz: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que cometer pecado é escravo do pecado. Aqui nós encerramos a ministração desta noite. Oremos. Pai bendito, a tua palavra, ela cobra de nós para sermos sóbrios e vigilantes. Pai bendito, que seja encontrado em nós estarmos sempre vigiando. Pai, não por medo, mas a tua palavra que diz em Apocalipse: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Dá uma boa noite aos ouvintes, uma noite de sono e abençoada. No nome de Jesus. Amém.